Paz e bem a toda a comunidade Geração Adoradora e todos aqueles que possam ter contato com este vídeo. Eu sou Frei Alexandre, frade franciscano conventual, e nesse mês de agosto me foi pedido para, em breves palavras, falar um pouco sobre a minha experiência enquanto chamado a esta vocação sacerdotal e um pouco do como é para mim ser padre. Bem, o meu chamado, ele acontece de fato na participação da comunidade. Até meus 15 anos eu não frequentava a igreja e por um convite de um colega, depois de muita insistência, fui participar de um encontro do grupo de jovens. E ali posso dizer que fiz uma experiência de Deus, uma experiência tão forte que não tinha como voltar atrás. Ali tive uma intuição de que aquele espaço era o meu lugar, que Deus era uma realidade presente, viva, e não tinha como viver a vida distante dele. Então comecei a participar dos grupos, me decidi por fazer o crisma, depois fui ser catequista e realizava diversas outras atividades junto com o grupo de jovens e a comunidade, e disso foi surgindo a inquietação de mais. Até que no ano 2000, no terceiro colegial, fiz uma amizade com uma pessoa que também tinha a mesma inquietação. Então nós nos decidimos que quando terminasse o colegial a gente ia fazer encontros vocacionais. E assim foi. Fiz um encontro e desisti. Achei que não era minha vocação ou que ainda não era tempo e desisti. Continuei tocando a minha vida com os projetos de fazer faculdade, eu trabalhava, tive experiência de namoro, tive bandas de rock que tocava, continuava mesmo assim os meus trabalhos na comunidade e aquela inquietação permanecia. Até que em 2003 eu decidi voltar aos encontros e com os frades conventuais, que foi essa pessoa que me apresentou lá em 2001 aos frades conventuais. Então eu já conhecia, em 2003 fui direto lá e voltei aos encontros. E uma passagem do Evangelho me falou muito forte ao coração. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 39, onde Jesus diz a um daqueles que ele encontra pelo caminho: vinde e vede. E o texto diz que eles foram até onde ele morava e permaneceram com ele aquele dia. Então aquela palavra falou forte ao meu coração no sentido de que eu precisava ir ver. Esse era o convite que o Senhor me fazia diante dessa inquietação que eu sentia. Era preciso ver. E era um convite muito livre. Não significava que eu tinha que ir e ficar. Significava que eu tinha que ir e ver. E assim foi. Em 2004 eu ingressei no seminário, no convento, lá em Cascavel, para ver. E fui vendo e fui me encantando, não sem dificuldades, sem crises, mas essa vida franciscana, essa vida foi me encantando, fui permanecendo e cá estou. Então, como graça de Deus, como chamado de Deus, mesmo diante da minha pequenez e imperfeições, na beleza da comunidade, nas atividades da comunidade, o reino de Deus acontecendo. Foi isso e a partir disso que eu sinto que foi o meu chamado. E como é essa experiência para mim? Acredito que para mim essa experiência está muito marcada nas frases que escolhi para minha profissão perpétua, ordenação diaconal e sacerdotal. Então, como padre, eu sou frade franciscano e na minha profissão perpétua escolhi como frase, lema, uma oração de São Francisco lá no Monte Alverne, onde ele dizia: quem sois vós, Senhor, o Altíssimo, e quem sou eu, tão pequeno, um servo seu? Então, entendo que desde aquele encontro com Deus que me fez começar a participar da igreja, a minha vida sempre foi essa busca de Deus, no qual eu me reconheço como pessoa pequeno, frágil, mas diante de Deus que me chama, mesmo diante da minha pequenez e imperfeições. E aí, o meu lema de ordenação diaconal: sede misericordioso como o Pai é misericordioso, esse perceber-se alcançado pela misericórdia de Deus antes de tudo. E a partir daí ser instrumento de misericórdia. Então, para mim, a experiência dessa vocação sacerdotal deve ser em vista de, a partir da misericórdia de Deus, ser instrumento da misericórdia. E o lema de ordenação sacerdotal
ele passou no mundo fazendo o bem, referido a Jesus, um texto dos Atos dos Apóstolos. Esse passar no mundo fazendo o bem, não sou eu que sou o bem. O bem é o próprio Deus. São Francisco diz, ele é o sumo bem. Mas ser canal deste bem, e aí seja através dos sacramentos, e para mim é muito forte a experiência com a Eucaristia, com a celebração eucarística, e com a confissão, experimentando ali também essa misericórdia de Deus, esse ser canal da misericórdia de Deus, diante das nossas fragilidades humanas, essa misericórdia que nos sustenta. E nisso, né, também a experiência com a palavra, para mim é muito forte. A palavra de Deus que nos molda e ser também canal de uma palavra. Por isso a importância, né, da oração, da meditação, do estudo dessa palavra, para poder ser canal de uma palavra que ajuda a abrir horizontes, que ajuda a iluminar os sentidos da vida, que ajude a curar, a restabelecer a partir dessa palavra, né, que cura, que liberta, que perdoa. Então, para mim também é muito forte essa experiência com a palavra. E na dimensão pastoral da igreja, e aí junto aos grupos, as pastorais, os movimentos, esse fazer o bem de tantas formas, né, aqueles que sofrem, aos enfermos, aos necessitados, aqueles que se sentem só, enfim, de tantas formas, né, animando, estando junto com as pastorais e assim também da comunidade, vendo, né, o reino de Deus de maneira tão simples ir acontecendo. E o quanto nisso, né, nas pessoas, na comunidade, o quanto essa presença, né, esse bem que também realizam, nos sustenta na vocação, porque de fato o sacerdócio pertence a Deus, é graça e dom de Deus, mas em vista da comunidade, para caminharmos juntos em vocações diferentes, em funções diferentes, em tantas formas diferentes de procurar fazer o bem, ser canal dessa misericórdia de Deus, e o sacerdócio como uma delas, entre outras, né, como uma delas para ser sinal dessa presença de Deus, dessa misericórdia de Deus e deste sumo bem que é o próprio Deus. Rezem pelas vocações, rezem pelos sacerdotes, pelos religiosos, né, para os leigos na igreja, para que possamos sempre buscar corresponder ao chamado que Deus nos faz, antes de tudo, para uma vida plena, cheia de sentido, né, para uma vida em comunhão com Ele e com os irmãos. Acho que é isso. Paz e bem a todos. Deus os abençoe.